Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar a doutrinária desta tarde, lendo primeiramente uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vou abrir aqui no capítulo 111, Fortalecemo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então, meus queridos, agora vamos orar. Amado Pai Deus, grande Maestro Cósmico da Existência, aqui estamos reunidos em Teu nome para iniciar mais um trabalho que leva o Teu nome de paz, de amor e de boa nova. Queremos te agradecer pela oportunidade da existência, pela oportunidade da doutrina espírita grande e consoladora dos nossos corações. Agradecer a presença dos bons amigos espirituais que sempre se fazem presente, nos amparando, nos fortalecendo e nos conduzindo até a Ti. E por fim, Pai amado, queremos te pedir que continue nos iluminando e nos fortalecendo na grande caminhada eterna. Sendo assim, em Teu nome, com a Tua permissão, vamos iniciar a exposição da tarde de hoje. Que assim seja. Então, queridos, vos convido a tecer algumas reflexões comigo, do capítulo 45 do livro Rumos Libertadores, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O capítulo intitula-se Fé Conquista. Bem, a fé, essa virtude, essa potência bem falada e basicamente, na maior parte das vezes, entendida sob um ponto de vista religioso, é algo que permeia ao nosso redor, em termos de discursos, de leituras que nós fazemos sempre, nas nossas discussões, nos nossos tempos religiosos, e se faz necessária desabrochar e eclodir em nós. A fé tem a sua gênese do latim, significa fide, crer. Crer em algo, em alguma coisa, em alguém. Mas tem uma definição maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. No parágrafo 12, essa definição maravilhosa encontra-se. Ela fala sobre a fé. Nos traz que a fé é um sentimento inato do ser que encontra-se alimentada, motivada por essa consciência das suas próprias faculdades, da sua destinação futura. Consciência esta, entendimento este, que foi depositado no estado de latência, obviamente nos reinos inferiores, nos acompanha e existe em nós, e espera a nossa vontade viva, ativa, para que possa eclodir e, enfim, manifestar-se no grande concerto cósmico universal. Mais ou menos isso que o parágrafo 12 quis nos trazer, Kardec nos trouxe, obviamente, ao falar sobre a fé. Para a gente entender e vivenciar a fé em sua mais larga expressão, é bem interessante que a gente desoblitere a nossa visão materialista para permitir, assim, para que as coisas possam ser entendidas da forma que elas são.
e não fiquem rodeadas pelas sombras ainda do mundo da matéria que nos envolve e nos impede de ver as coisas com os outros olhos, os olhos do espírito. É o que nós somos integralmente, essencialmente. Para a gente desobliterar essa visão materialista que nos impede de entender a fé propriamente dita, entender, compreender, vivenciá-la de fato e possibilitar com que ocorram materializações após nós sermos possuídos e tomados por esse sentimento maravilhoso. Essa desobliteração dessa visão materialista, ela só ocorre à medida que a consciência de espírito ela se amplia no ser. Isso mesmo, a consciência de espírito é esse entendimento cada vez mais profundo de nós enquanto seres imortais. Nós, em muitos momentos do nosso dia a dia, né, e principalmente existências pregressas, nós esquecemos bastante do que nós somos. Nós ficamos tão envolvidas nas necessidades do mundo material, nas rotinas, nos trabalhos, obviamente nós precisamos sobreviver a este mundo, que nós esquecemos de nos lembrar que somos espíritos, seres aparentemente sem geometria, mas contornados por um envoltório semimaterial chamado perispírito. Nós temos um psiquismo divino que habita dentro de nós. Somos seres que aproximadamente acumulamos o resultado de experiências, lembranças e vivências de vidas pregressas. Ou seja, dentro de nós está embutido emoções, sentimentos, a maioria sim, pela nossa condição de imperfeição, inferiores. Então, em nós tem traumas, paradigmas, tudo isso precisando ser trabalhado em nós. Mas nós também temos potencialidades, nós temos conteúdos psíquicos dentro de nós, pois nós somos uma centelha da divindade. Nós somos o elemento espiritual individualizado, cada um com a sua forma particular de existir dentro desse grande ensaio universal, criado por Deus. Então, nós temos em nós um grande cabedal de possibilidades adormecidas, em estado de latência, que precisa manifestar-se. Quando nós manifestamos integralmente essas potencialidades, aí sim nós efetivamos o nosso processo de coautoria no universo. Essa consciência de espírito que comecei falando para vocês, ela tem que ser ampliada e exercitada em nós cada vez mais. Normalmente, nós nos lembramos que somos espíritos, aqueles, obviamente, que já acreditam que nós somos essencialmente espíritos, que isso aqui é só uma couraça, quando nós normalmente oramos ou vamos no templo religioso, né? Será que a gente realmente está bem persuadido quais são os nossos verdadeiros alimentos? Nós temos os nossos horários para fazer as nossas atividades, né? Como tinha falado também, escovar os dentes, cuidar do corpo, cuidar do trabalho. Mas esse tempo, esse dispêndio temporal, ele não é destinado em sua força maior para as aquisições do espírito. É sempre visto como uma segunda hipótese, né? É uma segunda ideia, uma segunda opção, é o segundo prato. Né? Eu lembro que eu sou espírito quando eu tenho tempo, quando me sobra um tempo, porque eu estou ocupada escrevendo a minha tese, a minha dissertação, estou ocupada com a escola, com a faculdade, com o meu trabalho, ou somente de cuidar do meu próprio corpo. Esse esquecimento desvela um atraso moral de nossa parte e uma consciência ínfima, bastante ínfima, de que nós somos seres espirituais. Porque não adianta a gente achar que só porque a gente acredita no espiritismo e na vida além túmulo, que nós somos, já estamos, tá tudo bem, né? Não preciso de mais nada. Não é o meu lado espiritual, é eu espírito. Isso é uma carne. Então a gente tem que ampliar essa consciência de imortalidade para poder nós aproveitarmos as oportunidades que se encontram diante de nós para podermos nos planificar. Nós precisamos entender essa consciência de espírito, permite que a gente entenda o significado da existência, entenda as nossas necessidades e faça com que a gente pare de malbaratar o tempo. Nós malbaratamos ainda muito tempo, ainda na inércia,
na falta de confiança, na má vontade, na reclamação ou nas vivências materialistas. Aquelas vontades, desejos que são essencialmente para atender os nossos hábitos destrutivos e os nossos instintos de animalidade, pois os mesmos ainda predominam em nossas paisagens mentais, visto a nossa inferioridade. Essa consciência de espírito, essa consciência de imortalidade, essa lembrança de que eu sou espírito e esse esforço para eu viver como espírito neste planeta que estamos estagiando, que é materialista, me permite eu separar o meu tempo de uma forma mais equânime, mais equilibrada. Não deixando para lá eu cuidar de mim, da minha mediunidade ou de tantas outras oportunidades que são colocadas na minha frente, como também tinha falado. Quando a gente, então, vai desenvolvendo essa consciência de espírito, lembrando que a gente está fazendo esse intercurso refletindo sobre a fé. Mas eu tinha trazido inicialmente, estou trazendo isso novamente, só para poder fincar direitinho as bases da nossa discussão, né? Eu tinha conversado com vocês sobre a fé, e que para ela ser entendida e vivenciada, é interessante que se desoblitere a visão materialista, que ainda é uma lente que ainda polui a nossa visão, os nossos sentidos espirituais. Esse desobliteramento acontece com a ampliação da consciência de espírito, né? Que estávamos conversando agora, parando aqui. Esse entendimento que eu sou imortal, que eu estou subordinado a leis que regem o universo, que eu não tenho nenhum tipo de controle. Mesmo que eu, com as minhas vontades, queira ainda me opor a isso, são leis que regem. Lei do amor, lei do trabalho, lei da reencarnação, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade, principalmente a lei do trabalho, essa lei que a gente tem tantos problemas com ela, né? Afinal, a lei do trabalho ela é maravilhosa porque ela alicerça a efetivação de todas as outras leis. Ainda nós temos essa tendência, que eu sempre gosto de falar, inercial, aquele gosto de estar parado mesmo. Qualquer esforços a mais que seja necessário, né, que chegue como um convite na nossa vida, a gente reclama, a gente retruca, a gente diz que não tem tempo. Será que é falta de tempo? Ou será que esse tempo ele é mal gerenciado por nós? Então, balizando isso, as minhas necessidades materiais, que eu preciso, obviamente, e as minhas necessidades espirituais, eu consigo ampliar essa consciência e entender muitas outras potencialidades, principalmente a potencialidade da fé, que é o título da exposição de hoje. Pronto, você está falando pra caramba de consciência de espírito, mas quais são as necessidades de espírito? Vocês podem estar se perguntando. Então, necessidade de espírito. O que é que nós, enquanto espíritos imortais, precisamos então nessa nossa escalada evolutiva? Nós temos várias necessidades. Obviamente, nós precisamos de um planeta para poder, um planeta material, mais ou menos material. A gente sabe que os planetas eles vão se eterizando juntamente com o nosso perispírito, né? Precisamos realmente estagiar, mas as necessidades verdadeiras nossas são o desenvolvimento da empatia, a vivência do amor em sua amplidão, em sua manifestação sublime. O intercâmbio com o divino, por exemplo, que nós vamos conversar mais adiante, é uma necessidade de espírito, uma necessidade nossa. E muitas vezes a gente esquece, fica com sono, não faz as preces, né? Verdadeiras rogativas que nos alimentam. Outra necessidade do espírito é o entendimento da dor, a dor, né? Essa grande educadora que nós temos uma aversão terrível. Obviamente, não é gostoso sentir dor, lógico que não, mas ela é uma grande professora em nossa existência. E como segundo Joana fala, não existe processo evolutivo sem dor, ela é inevitável. Mesmo que você evite e você remedie, não faz sentido, ela vai existir, você deve superar os processos dolorosos. Lógico que à medida que a gente vai avançando, a gente pode evitar que situações desastrosas que não são interessantes apareçam em nossos momentos existenciais, na nossa vida em si. Mas onde eu quero chegar, como Joana nos traz, é que ela é um elemento burilador de nossa índole, do nosso caráter, da nossa personalidade. E Denis também fala poeticamente da dor no seu livro O Problema do Ser, O Destino da Dor. Ele fala que a dor transfigura a criatura. Pronto. Já listei algumas das necessidades que nós, como espíritos, temos e que nós, às vezes, em muitos casos, negligenciamos esses alimentos por estar ainda muito direcionado, muito impressionado com as aquisições materialistas.
mas é até desculpável essa nossa baixa lucidez psicológica de consciência de espírito. Afinal, nós ainda somos gerenciados, né? Podemos dizer assim, pelo nosso inconsciente, pelas nossas emoções. Então, os arquétipos, os atavismos ainda se manifestam em nós, né? E na maior parte das vezes nos leva à ruína. Mas, enfim, essas necessidades de espírito listei para vocês agora. E aí a gente cai no desenvolvimento da fé. A fé, ela deve ser desenvolvida. Ela não deve só, visto que é uma necessidade do espírito, tá, galera? Falei para vocês, né, do entendimento da dor como uma necessidade de espírito, intercâmbio com o divino, desenvolvimento da empatia, né, um ensaio para o amor, exercício da caridade. Caridade não é uma opção. Amar não é uma opção. É uma necessidade de nós espíritos. Então a fé, ela entra também como uma necessidade. O desenvolvimento dessa virtude é uma necessidade nossa enquanto espíritos. Será que a gente pensa nisso com frequência? Será que a gente faz isso? Como é que a gente entende esse processo? Então a fé, ela é uma virtude poderosíssima. Ela capacita, empodera as criaturas para que elas possam acreditar em Deus, nelas próprias, e possa colaborar no trabalho universal. Ela, podemos entender ela também como um grande campo, um campo de terra de um imenso jardim, que deve ser ricamente adubado para que possa fortalecer e nutrir os outros sentimentos, as outras virtudes, as outras potencialidades que precisam desenvolver em cima dela, embasada nela. Então, a gente pode sim entender a fé como esse campo desse jardim, que precisa estar tendo aquele cuidado, aquela atenção. Eu tenho que regar aquele terreno, porque todas as outras coisas que eu preciso desenvolver precisam antes de uma fé. Afinal, se eu não acreditar em nada, como é que eu vou ter impulsão para poder realizar as coisas? Então, ela traz esse papel, ela vem com esse papel, a fé, para poder embasar. Mas a fé, ela tem como ponto de apoio a inteligência. Né? No Evangelho, também no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a fé como uma virtude precisa-se da inteligência para que ela se estruture, né? Uma virtude intelectual. Eu preciso acreditar em algo, obviamente, mas eu tenho que entender por que eu acredito. Por que eu acredito nisso? Por que devo acreditar? Preciso compreender mais ou menos em que eu estou acreditando, no que eu estou acreditando. Que isso possa estar sempre apoiado dentro também de um princípio lógico, de um encadeamento de ideias que façam sentido. A fé, que alicerça as outras nobres virtudes que vão se desenvolver e crescer como cedro, ela precisa ter uma racionalidade embutida nela. Ela não pode ser filha da cegueira, em que eu nem sei o que eu estou acreditando, mas eu vou acreditar. Não faz sentido. A verdadeira fé, a poderosa fé, ela precisa desse alicerce, né? Ela vem para clarear as trajetórias das nossas almas ainda obscurecidas. Ela nos potencializa, revigora, nos retroalimenta. Existem muitos tipos de pesquisas científicas hoje que traz bastante como é a ação no cérebro humano, né? São neurocientistas que se debruçam para pesquisar. E tem vários tipos, né, de relatos, né, desses pesquisadores que trazem justamente as áreas cerebrais que são acionadas quando se está vivenciando a fé. Nós vamos conversar formas, né, de exercício da fé. A prece, como é conhecida nossa, né, é uma forma de exercitar a fé, essa nobre virtude e potencialidade. Então, esses pesquisadores trazem que áreas cerebrais, como a parte límbica, partes responsáveis pela concentração, como o lobo frontal, elas são estimuladas durante a prece, por exemplo, durante essa vivência da fé.
E o parietal, a área parietal, o lobo parietal, ele é silenciado na hora da prece, que é essa área cerebral que é responsável, que nos dá a noção de dimensão física, né? A dimensão de espaço, ali, de tempo, ela é silenciada. Ou seja, ela desperta em nós algo mais sublime, desperta em nós funções comportamentais e cognitivas de cunho elevado. E as pesquisas ainda trazem que esse exercício traz uma sensação de pertencimento. Nós nos sentimos pertencentes a algo bem maior. Então, a ciência está trazendo também esses mecanismos, né? Esse entendimento da reverberação dessa potencialidade, da vivência dessa potencialidade, também seu desenvolvimento no nosso corpo físico. Tem muitas pesquisas também que trazem, né, trazendo já a ação da prece, né, que pacientes que estão na UTI, que recebem prece, apresentam melhoras em contrapartida com pacientes que não estão recebendo preces, né? Existem experimentos que trazem essas informações atualmente, enriquecedor para nós, potencializar os nossos conhecimentos sobre essa virtude tão necessária para o nosso processo evolutivo. Bem, já que a gente conversou sobre a fé e como a gente precisa dela para o nosso processo de coautoria e como ela fica ainda como ela é ainda deixada de lado ou subutilizada, né? Porque nós podemos dizer sim que nós subutilizamos essa potencialidade de fé. A nossa fé é ainda muito vacilante, ainda é muito condicionada, né? A nossa fé é uma fé imatura ainda. Nós vamos conversar sobre o quadro da fé imatura mais para frente, mas vamos conversar agora sobre como é que a gente pode exercitar, então, essa fé de várias formas. E introduzir para vocês, nesses minutos atrás, sobre a prece. A prece, essa transmissão de pensamento, é uma necessidade bastante pertinente para nós criaturas. Precisamos entrar em intercâmbio, em ressonância com o nosso Criador maior. A prece, ela revigora o ser, fortalece nos embates da existência, permite também o desenvolvimento da intuição. E a prece, ela tem uma ação sobre o fluido cósmico universal. Também está no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece, ela tem uma ação no fluido, ela modifica as qualidades do fluido cósmico universal, obviamente segundo a vontade de Deus. Então, o que a gente estiver pedindo vai magneticamente atuar sobre o fluido. O fluido cósmico universal, só relembrando, é essa matéria-prima do universo, ao qual nós, as estrelas e também a matéria densa é feito. Ele pode estar em estados diferenciados, mas o fluido cósmico universal é essa matéria-prima de qual tudo e as coisas são feitas e nos rodeia, nos circula. E a prece, ela é ouvida por Deus, é levada pelos mensageiros angélicos, direciona os nossos pedidos para a divindade. E aí a gente lembra daquelas frases de Jesus, né? As vivências dele, e que a gente encontra também no Evangelho, né? Pede e obtereis, buscai e achareis, batei na porta e ela se vos abrirá. Então, esse sentido de ir buscando a Deus, né, já é também uma vivência da lei do trabalho, pois ajuda-te e o céu te ajudará. Então eu preciso ir em direção à divindade, eu preciso voltar aos olhos para a luz, para que a luz possa me envolver mais ainda, de modo que eu possa me sentir capacitada para poder resistir aos embates existenciais. É dele que a gente vai falar agora. Outra forma de exercitar a prece é com os obstáculos existenciais. Isso mesmo, querido, esses entraves, essas desventuras, insucessos, todos os pedregulhos que a gente encontra na caminhada e que a gente não gosta, porque a gente não entende ainda a utilidade providencial deles, é justamente uma forma de exercitar a fé. São verdadeiros estímulos
a resiliência, a força mental, nos estimula a autoconfiança. Toda vez que a gente cai, que a gente faz algo que não dá certo, né? Aí você percebe esse exercício da fé alimentando a perseverança e a autoconfiança, segurança em mim, nas minhas próprias faculdades. Deus nem se fale, né? Que orquestra tudo isso, que possibilita que tudo isso aconteça. Então, esses obstáculos existenciais que nós renegamos e que nós reclamamos muito quando eles são colocados para a gente, são verdadeiros estimuladores dessa nobre virtude. Eles devem ser encarados com lucidez psicológica, com paciência. Os obstáculos, eles sempre nos trazem uma mensagem, sempre permite que se desenvolva atributos em nós. Um outro exemplo de exercício da fé, meus queridos, nós conversamos sobre a prece, uma forma de exercitar a fé. Os obstáculos é uma forma de exercitar a fé. O magnetismo. Essa ação de curar, né, as curas que foi realizada por Jesus, que eram chamadas de milagres, a gente vê fenômenos também de curas, né, obviamente dentro das nossas limitações ainda, né. O que é, se não a fé, né, como Jesus falava para os seus apóstolos, se não curastes é porque não tinhas fé. Então, esse estímulo, ele precisa existir nos pedidos, na execução do que eu estou almejando. Ele potencializa o fluido cósmico e permite que aquele fluido potencializado por essa fé haja na matéria e possibilite as reabilitações celulares e muitas outras coisas mais que nós estamos querendo para aquela pessoa, para nós mesmos. Então, o magnetismo é a prova, né, de um dos exercícios maravilhosos da fé, né? A vivência da caridade também é uma forma de você exercitar a fé, queridos. Nós exercitarmos a fé, afinal, fazer caridade, criar o hábito de amar as criaturas. Nossa, que proposta desafiadora é mesmo. Jesus trouxe isso naquela tríade harmônica. Amar a Deus, amar ao próximo como a si. Então, criar esse hábito de amar a Deus, amar e contemplar a existência, grande mãe de nós criaturas, a existência sim, e tudo mais que ela oferece, esse campo florido de oportunidade de crescimento. Não é fácil, mas quando a gente se propõe a criar o hábito de amar e de viver essa proposta de Jesus ousada, de amar a Deus, a nós e ao próximo, a gente já está exercitando a fé, pois durante esse incurso, que dá trabalho, lógico, obviamente, a gente encontra muitas dificuldades, muitas palavras desanimadoras. A gente se desanima também com a constituição organizacional do espaço que a gente está querendo operar para desenvolver essa caridade. Ah, porque poderia ser assim, ah, porque poderia ser assado. Ah, porque fulano atrapalha ali, que Beltrano atrapalha. Então, nós ficamos ainda presos a muitas mesquinharias. E essas mesquinharias, essas exigências que a gente faz descabidas com nossos companheiros de grupo, principalmente, e às vezes querer que tudo saia da nossa forma, atrapalha o processo dessa conquista, dessa fé, desse hábito de amar, que é alimentado pela fé. Kardec traz no Evangelho, junto com os Espíritos, a fé é mãe da esperança e da caridade. Ela é mãe da esperança e da caridade. Então nós precisamos realmente exercitar a fé para que a minha prece seja mais potente, as minhas curas possam ser realizadas, por que não, cada um da sua forma, ao seu modo, de acordo com o seu grau evolutivo, para que as minhas vivências de caridade, elas sejam mais assertivas, no sentido de eu sim me sentir segura no que eu estou fazendo, a não ficar olhando em volta e me incomodando com detalhe X e detalhe Y, porque quando se tem o foco e o direcionamento verdadeiro, embasados numa fé, qualquer tipo de episódio que aconteça ao nosso redor, que nos desagrade, ele é colocado de lado. É aí que a fé entra, ela é maravilhosa. Ela não deixa que a gente olhe. Quando ela é viva, ela é ativa. Ela só é proveitosa, a fé, quando ela é exercitada.
eu tenho fé e fico ali quieto, não. Quando eu exercito ela, eu vou conseguir contemplar, celebrar as maravilhas da existência e também realizar coisas. A gente sabe que também tem a fé humana, né? Nós estamos trazendo o entendimento da fé no sentido mais amplo aqui. Mas tem a fé humana, aquela pessoa que acredita que pode alcançar aquilo e acaba alcançando mesmo. É aquela força que ela coloca, ela se autopotencializa para poder realizar os feitos, as aspirações e os sonhos. Nós conversamos sobre como exercitar a fé. Mas, afinal, como é? Quais são os obstáculos que a gente encontra esse exercício? E como é que a gente dribla esses obstáculos de exercitar a fé? Os obstáculos que a gente se depara, alguns eu já falei para vocês aqui no nosso momento de discussão, é justamente, querido, as nossas más tendências, né? Os nossos hábitos perniciosos, né? Que foram feitos repetidamente ao longo de várias existências, também de reinos inferiores que nós estagiamos. Então, esses hábitos nossos, essas nossas tendências ruins e negativas, elas nos impedem muito de desenvolver a fé, principalmente, e também permitir que as outras virtudes possam crescer alimentadas pela fé. Nós temos vários tipos de más tendências, né? Como, por exemplo, a vaidade, a necessidade de elogio, as massagens egóicas que a gente gosta bastante, falar mal dos outros, reclamar, né? Nós reclamamos bastante, já que desvela outra má tendência, a insatisfação, muitas vezes a ambição, a falta de simplicidade, de sempre querer algo melhor ou mais elaborado, mesmo quando a gente não tem condições de ter. Nós temos vários tipos de hábito. Nossos corações ainda são muito maliciosos, né? Então nós sempre olhamos muitas vezes para as pessoas e para as situações, sempre imaginando, pensando pior. Não, ela estava com essa intenção, não, ele estava com essa intenção, né? O próprio pessimismo que a gente tem é uma má tendência, né? O pessimismo é alimentado por pensamentos de desesperança, né? Também de medo, todos os hábitos de pensamentos negativos, né? Nós não sabemos pensar, como Joana nos traz em sua série psicológica. Então, nós passamos a maior parte do tempo pensando, né? Alimentando pensamentos de frequência inferior. É desânimo, é falta de temperança, má vontade, inércia. Então, a gente tem que lutar contra essas más tendências. E como é que eu faço para administrar, né, a minha petulância, a minha arrogância, né? A vontade que eu sempre tenho de querer estar no controle, no domínio de tudo, de sempre querer ser a certa, de ter sempre o ponto final nas decisões, de querer que tudo saia do meu jeito e muitas outras más tendências que nós temos, cada um do seu jeito, ao seu grau. Construção de hábitos saudáveis. Tá aí uma proposta de intervenção ao tema. Construir hábitos salutares é substancial para poder a gente dizimando gradativamente as tendências negativas, os hábitos, né, destrutivos, e ajudar, esses hábitos construtivos nos ajudam também a acessar esses ideais superiores, as aspirações mais elevadas que se encontram no nosso superconsciente. Quais são esses hábitos saudáveis que você está falando e trazendo como proposta para exercitar a fé? E para exercitar todo aquele conjunto de coisas que nós conversamos desde o início, ampliar a consciência de espírito, de mortalidade, viver e entender essa potencialidade da fé e esse sentimento, né? Os hábitos construtivos, eles giram em torno do equilíbrio psicofísico. Isso mesmo. Essa visão que nós temos que sempre nos esforçar para ter, de que nós somos um corpo físico, nós somos mente, nós somos espírito. E que os três dialogam de forma harmônica. Como é que se dá a construção desse equilíbrio psicofísico que rege o desenvolvimento dos meus hábitos salutares? É justamente primeiramente, né, é interessante esse movimento também, nós estamos vendo isso, é entender este corpo físico como um templo sagrado. O nosso corpo abriga o nosso espírito, nós devemos respeito a ele.
Nada de narcisismo ou de cuidados em demasia, mas tudo de uma forma equilibrada. Eu devo cuidar do meu corpo, dignificá-lo, me alimentando de forma saudável. Ah, eu não posso, será mesmo? Vamos dar um jeitinho, vamos ver como é que a gente consegue fazer, adaptar, né? Reeducar a forma como nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos muitas vezes para atender necessidades de gula, né? Muitas vezes nós nos alimentamos para simplesmente atender as necessidades dos meus órgãos físicos e do meu metabolismo. Às vezes a gente se empapuça ou come por prazer, a gente encontra outras más tendências aí. Então, o hábito de eu comer o que eu preciso comer é um ato de respeito ao meu próprio corpo. Eu vou dar aos meus órgãos a quantidade que eles precisam. É interessante, né? Essa não agressão ao corpo. Eu praticar exercícios físicos. Se eu não posso ir para a academia, né? Eu vou fazer uma caminhada próximo de casa. Se você estiver perto de uma orla, ótimo. Se não, dá uma volta pelo quarteirão. Ou faz dentro de casa. Hoje a gente tem a internet possibilitando a gente ter acesso a canais de YouTube, né? Com profissionais da área. A gente, obviamente, tem que analisar com confiança, procurar ver direitinho a reputação. Praticar esses exercícios físicos é substancial para a nossa circulação bioenergética, principalmente, né? Então, praticar exercícios físicos, comer regularmente, beber água. O nosso corpo precisa de água, é uma necessidade do nosso corpo físico, tão quanto a comida, né? Um outro cuidado que a gente tem que ter, que a gente dá muito pouca atenção, é com a nossa mente, né? Nós estamos conversando sobre o equilíbrio psicofísico, a gente falou do cuidado com o corpo, esse tempo sagrado, cuidado com a mente. A mente precisa ser higienizada. A mente precisa ser um local limpo e, na maioria das vezes, seguro, pois nós ficamos a maior parte dos nossos dias dentro da nossa mente. Então, a nossa mente, né, esse arcabouço estrutural, né, psicológico, esse psiquismo rico, integrado que a gente tem, né, que é nosso, né, enquanto espíritos, né, ela precisa ser educada. A educação dos pensamentos é muito bom. Quando sentir um pensamento negativo vindo, traz um pensamento positivo. A prática da meditação é um hábito que ajuda você a higienizar a sua mente, permite o desenvolvimento da intuição também. Joana traz isso nos seus grandes livros da série psicológica. Então, a prática da meditação, as visualizações, se ver conseguindo seus objetivos, se ver perdoando alguém, se ver realizando coisas, se ver fazendo alguma coisa, são grandes estímulos para a nossa mente, nos empodera, nos dá força mental. Então, o cuidado, nós falamos do cuidado com a mente, cuidado com o corpo, falamos do cuidado com o corpo, o cuidado com a mente é justamente isso, é o controle de pensamentos, né? É fazer boas leituras, ler coisas saudáveis, coisas construtivas, é ouvir boas músicas. A música tá aí, essa onda mecânica que a física traz, que espalha-se no meio material e que tem muitas pesquisas científicas aí, principalmente tem uma área terapêutica que é a musicoterapia, que estuda como as ondas que são como a música, que são ondas longitudinais mesmo, elas operam e muitas vezes modifica, né, os padrões de pensamento e realiza até processos de cura de conflitos e muito mais outras coisas. Então, ler bons livros, assistir bons programas, ouvir boas músicas, ter boas conversações, gente, conversações que não sejam para estar julgando os outros, ou para estar falando mal, ou para estar dizendo que no lugar do outro faria melhor, ou para apontar dizendo que aquela conduta no outro não está condizente com o que esperava dele, né? Que a vida do outro tá assim, que a vida do outro tá assado. Quando a gente fala demais da vida dos outros, é sinal de que a gente não tá olhando para nossa, porque se a gente tem tanto tempo assim para estar apontando o argueiro no olho do próximo, a gente não tá olhando a trave que tem no nosso, né? Jesus nos traz isso. Então, assim, é sinal de que a gente não tá olhando pra nossa vida. Será que a nossa vida tá tão bem arrumada e organizada assim? De forma que a gente tá tendo tempo de sobra pra estar criticando a vida das outras pessoas?
Então, boas conversações é conversar sobre cultura, sobre música, sobre poesia, sobre sonhos, sobre feitos. Lembrar-se de coisas boas da infância ou de momentos alegres que vivenciamos. Isso é uma forma de trazer uma higienização para a mente, uma forma de cuidado com a mente, contemplar o belo. Olha só que coisa poética, né? Nós não contemplamos muito o belo. Contemplar o belo é um excelente exercício de limpeza mental. Olhar para as estrelas, identificar um planeta ali no céu, identificar, óbvio, a gente está sem telescópio, mas às vezes dá para reconhecer, olhando para algum mapa astronômico, sabendo que planeta tal está ali próximo, aquele lado do céu, e a gente olha e vê, olhar para as árvores, para o verde das plantas, ver as partículas de areia como puderam ser depositadas naquela praia durante tanto tempo, para as rochas, ou para as ondas quebrando, chegando próximos do litoral. E muitas outras coisas, querido. Uma flor, contemplar o belo é um exercício maravilhoso que possibilita nós higienizarmos a mente, né? É maravilhoso isso. Nós não devemos esquecer, né, nesse nosso conjunto conversamos sobre cuidado com o corpo, agora nós falamos sobre cuidado com a mente, agora cuidado com o espírito, essa tríade harmoniosa que constitui, que faculta o equilíbrio psicofísico, que nós estávamos conversando, que ajuda você a exercitar sua fé de uma forma saudável e ampliar também sua consciência de espírito, só trazendo isso para poder a gente dar coesão à nossa discussão. Esse cuidado com o espírito, como é que cuida do espírito? Desenvolvimento dos bons sentimentos. É um cuidado maravilhoso com o espírito. Despertar em nós, espíritos, sentimentos maravilhosos. Agradecer. Olha só que maravilha. O ato de agradecer potencializa, vitaliza nossas células espirituais. E já ajuda a dizimar uma má tendência, que a gente tinha conversado sobre as más tendências, porque o ato de reclamar está insatisfeito com tudo. Então, o espírito ele é vitalizado com a psicologia da gratidão. Deve ser realizada por nós o quanto antes. O hábito de agradecer, o hábito de amar, criar o hábito de se preocupar com as pessoas, criar o hábito da escutativa, criar o hábito da empatia, de lembrar-se do aniversário, de fazer uma visita, de comprar uma flor, de fazer um elogio, assim, sem precisar uma data ou esperar um evento acontecer. Criar o hábito de elogiar as pessoas nos ajuda a diminuir nossa prepotência, nossa atividade egóica, a diminuir nossa atividade egóica, nos ajuda a sermos mais simples e humildes, reconhecendo o brilho dos outros, elogiando, por que não o outro uma vez ou outra? Qual o problema? Às vezes o outro está precisando daquele impulso, muitas vezes, né, para realizar as suas coisas. O que é que tem? É maravilhoso isso. Então, esse cuidado, um outro cuidado que a gente faz com o espírito, que é um cuidado com a mente, lembrando que todo cuidado que a gente faz com o corpo e com a mente para construir o nosso equilíbrio psicofísico, a gente está trazendo para o espírito, obviamente, né? Então, a própria ida à terapia, psicólogos, a psicanalistas, psiquiatras, existe um paradigma, um estereótipo horroroso em cima da busca por esses profissionais. Eu percebo que tem uma resistência por parte de muitas pessoas ainda de procurarem esses grandes direcionadores dos nossos conflitos, das nossas más tendências. Gente, tem conflitos e hábitos em nós que não se resolvem só assim, não. E a gente não resolve sozinho, não, viu? E não é eu que estou falando, baseado em achismos. É Joana que traz no seu livro Amor Impatível ao Amor, também da sua série psicológica. Tem conflitos nossos, que a gente muitas vezes fica nas nossas fugas psicológicas, que a gente muitas vezes acha que não tem, ou acha que a gente pode ficar barganhando com os nossos conflitos. Ó, eu sei que eu tenho você, mas vou jogar para debaixo do tapete. Eu sei que eu tenho esse trauma, mas eu não quero ver agora. Eu não quero falar agora. Não fale não, não toque não. Então a gente fica nas nossas fugas e a gente não encara as nossas necessidades emocionais com lucidez psicológica e com coragem, vendo muitas vezes que nós não temos condições ainda de resolver sozinho. Joana fala que tem conflitos que levam toda uma existência para se resolver. E tem outros que nem naquela existência resolve, precisa de outras. Foram muitos erros, muitos hábitos viciosos de muitas encarnações, somos seres milenares. Nós não nascemos ontem, não.
Nós temos aí uma carga de centenas de encarnações ou até mais, quem sabe, né? Então, assim, nós ficamos escamoteando, entrando em escusas. Não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. A gente tem projetos aí com grupos, muitos terapeutas, psicólogos se predispõem a fazer um atendimento a baixo custo. Ah, não tenho tempo, não tenho como sair. Então são tantos A's e B's e C's. Tudo isso denotando o quanto a gente fica fugindo de se ver. E isso é pior pra gente, porque a gente fica retardando o nosso processo evolutivo, retardando mesmo, e fica estacionando, fica ali, parado, estagnado. Tá acontecendo um evento ou outro, tudo bem no nosso programa, a gente fica ali, alimentando a tendência inercial. Isso é sinônimo que a gente vai sofrer mais. Porque quando a dor ela vem embaixo da nossa porta, como Joana nos traz de Valdo, quando nós não somos mais sensibilizados pelo amor, isso é drástico. Joana nos traz que quando a gente não se sensibiliza mais com amor, a dor vem e bate na porta. Então, quanto mais tempo eu perco de estar me olhando e estar resistindo, não quero cuidar, não quero tratar, estou com vergonha do terapeuta. Gente, não, vamos lá, a gente tem que se permitir, tem que ter coragem, vou lá, vou experimentar, se eu não gostar, não vou mais, procuro outro. Tratar nossas emoções. Somos seres predominantemente emocionais devido à nossa imaturidade. Quem fala mais são nossas emoções. Então a gente tem que dialogar com as nossas emoções, dialogar com as nossas sombras, para poder a gente encontrar a luz. E esse diálogo não se estabelece sozinho, em muitas vezes. Obviamente que a gente dialoga sozinho, sim, tem como cuidar de muitas coisas sozinho, sim. Não estou falando de exceções, de outros tipos de conflitos que a gente precisa de um atendimento terapêutico. Então, nós falamos aqui sobre o equilíbrio psicofísico, os cuidados que a gente tem que ter com a mente, o corpo e o espírito, nos ajudam a gente enxergar, ampliar nossa própria consciência de mortalidade. Por fim, agora, nós vamos falar, né, sobre como é a nossa fé, né? Nós vamos finalizar a nossa discussão, a nossa fé. Vamos falar do quadro atual da nossa fé como seres imaturos que somos desse planeta, né? A nossa fé é ainda uma fé muito frágil. É uma fé vacilante. Ora acredita, ora eu não acredito. E muitas vezes a gente acha que a nossa fé está sob uma medida imensa. Só porque a gente acredita nos princípios ideológicos da doutrina que a gente admira, né? Então, né? A gente muitas vezes acha que só porque a gente levanta uma bandeira ideológica de que sou espírita, que vou ao centro, a gente acha que nossa fé tá nota 10. Aí eu acredito nos espíritos, na vida além do túmulo, vida após a morte, eu acredito em tudo. Então tá ótima a minha fé. Ou então não dá atenção a isso. Quem disse? Né? A adesão que a gente faz a uma determinada doutrina e a crença que a gente tem nos princípios que segue essa doutrina não quer dizer necessariamente que a gente tá com a nossa fé potente, ou principalmente também que a gente é aquilo que a gente está pregando. Não quer dizer isso, né? Aí a gente traz a parábola da figueira seca. A parábola da figueira seca, trazida por Jesus, é uma prova, né? Muitas vezes, da nossa fé imatura. Em que sentido? Por exemplo, no sentido da gente ter os meios para ser úteis, termos os meios para sermos úteis e não somos por preguiça e má vontade, ou por estar envolvido no mundo materialista, né? Jesus saiu de Betânia com seus apóstolos, estavam com fome, no caminho encontraram uma figueira, só tinha folhas, não era tempo de figos. E então, Jesus, vendo que a figueira não estava dando figos, amaldiçoou a figueira, chamando a atenção dos seus discípulos. No dia seguinte, a figueira estava seca até a raiz. Os discípulos se surpreenderam e mostraram ao mestre. Essa parábola é uma grande metáfora das pessoas, de nós e de muitas outras pessoas que temos oportunidades de crescimento em nossa trajetória e nós não damos atenção. Que oportunidades são essas? Várias. Oportunidade de adentrar num templo religioso, de exercitar a mediunidade, por exemplo, né? E muitas outros meios, outras oportunidades que vêm até nós para poder nós desenvolvermos essas potencialidades que nós conversamos inicialmente, e principalmente a potencialidade da fé, e a gente fica recusando, se colocando numa condição, sim, de malbaratamento do tempo e também de inutilidade, por que não? Nesse sentido, sim, por que não?
Então Jesus amaldiçoou a figueira seca, porque a gente pode entender as oportunidades que nos foi dada e a gente não aproveitou, os nossos dons e talentos que foram malbaratados, que foram subutilizados, ou foi subjugado ao nosso ego, né? Vai ser retirado de nós. Não vai ser dado em outro momento, vai ficar mais difícil a caminhada, nos outros momentos existenciais principalmente. Que nós não possamos, queridos, nos tornar figueiras secas. Se nós já temos, à luz do Espiritismo, todo o nosso entendimento teórico, principalmente, os incentivos, os estímulos do templo religioso, que a gente possa exercitar. Chega de tantas desculpas. Não cabe mais, estamos entrando num alvorecer da nova era. Nós estamos vendo aí as situações que está vindo até nós. É hora de trabalhar. Vamos levantar e vamos realizar as coisas. Nós somos espíritos maravilhosos, temos pensamento e vontade, dois atributos que nos qualificam como seres divinos. Vamos deixar de lado as más tendências, as rixas, as besteiras, a falta de simplicidade. Vamos beber da fonte viva do amor e da fonte viva da fé esclarecedora, para que nós possamos caminhar firmes na grande trajetória que nos conduz ao caminho da luz. Finalizarei definitivamente a nossa abordagem com um poema chamado Projeção, que recebi por inspiração aos 2 ou 3 anos atrás. Projeção. Tudo uma figura de uma certa fagulha, que com o tempo se estrutura e motiva o caminhar. Ilumina os horizontes e fortalece o andar. É a fé que move montanhas e desperta no homem a faculdade de amar. O amor é a essência que faz a alma respirar. E a prece é a eterna ponte que vem ligar o homem ao santuário do além-mar. Um abraço no coração de todos. Gratidão.